para adorá-lo, para ouvirmos, Senhor, as instruções da Tua palavra, para o nosso caminhar diário. Obrigado, Deus, por cada pessoa aqui presente, cada família aqui representada, que a graça e a misericórdia do Senhor sejam derramadas sobre a vida de cada um. Obrigado, Deus, pela bênção também de podermos via internet entrarmos em vários locais e através, Senhor, desse instrumento, podermos também levar a Tua palavra em lugares que nós não poderíamos fazê-lo se não fosse através da internet. Obrigado por isso, que o Senhor abençoe ricamente a vida dos nossos internautas. Obrigado também, ó Deus, pelo privilégio que nós temos de nos reunirmos em torno da Tua palavra e na Tua presença. A nossa oração é que Teu Espírito Santo esteja trabalhando a cada um de nós, suprindo as nossas necessidades de uma maneira toda especial nessa noite. Em nome de Jesus é que nós te oramos e te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Vamos cantar, irmãos. Hoje nós vamos aprender um hino. Normalmente no Natal a gente canta só 3 hinos, né? Mas nós vamos cantar esse aí. Quem conhece esse hino? Vinde cantar, Jesus nasceu, a terra a luz desceu, a graça infinda ao mundo vem, na gruta de Belém, Jesus, o amado, sumo bem. Vocês lembram? Então, ótimo, porque tem gente que sabe. Então, vamos colocar em pé e vamos ouvir uma vez, viu, Samuel? Você passa uma vez, nós vamos ouvir, e depois a segunda você já passa, nós vamos cantar. A gente aprende rápido assim. Vinde cantai, Jesus nasceu, a terra a luz desceu, a graça infinda ao mundo vem, na gruta de Belém, Jesus o amado sumo bem. Vinde cantai, Jesus nasceu, a terra a luz desceu, a graça infinda ao mundo vem, na gruta de Belém, Jesus o amado sumo bem. Que foi por grande amor que a terra veio, o sumo bem, na gruta de Belém, Jesus humilde ao mundo vem.
que foi por grande amor que a terra veio o sumo bem na gruta de Belém, na gruta de Belém. Jesus humilde ao mundo veio. Conta-me a velha história do grande Salvador, de Cristo e sua vida, de Cristo e seu amor. Com pausa e paciência, pois quero penetrar a altura do mistério que Deus me pode amar. Conta-me a velha história que fala ao coração de Cristo e sua glória, de Cristo e seu perdão. Fala-me com ternura do amado Redentor, a mim que tanto sofro por ser um pecador. Oh, que consolo traz-me em tempos de aflição, ouvir a velha história que alegra o coração. Conta-me a velha história que fala ao coração de Cristo e sua glória, de Cristo e seu perdão. Se o brilho deste mundo toldar dos céus a luz, ó, narra com ternura a história de Jesus. E quando enfim a aurora do mundo além raiar, recorda a velha história que Deus me quis salvar. Conta-me a velha história que fala ao coração de Cristo e sua glória, de Cristo e seu perdão. Amém. Ainda em pé, irmãos, vamos orar ao nosso Deus. Eu vou convidar o Otaviano para nos dirigir a Deus nessa oração, agradecendo por Jesus Cristo, que de fato possamos desfrutar dessa presença maravilhosa. Pai bendito, Pai amado, Amém, de Senhor. todo o nosso coração te agradecemos porque Amém, temos a Deus. oportunidade de estar na tua casa para aprender de ti, para louvar o teu nome. Amém, Senhor. Obrigado porque podemos ter Jesus como nosso Salvador Sim, e é Ele que é o motivo do nosso Natal. amém. Que seja Ele o aniversariante, que seja Sim, Ele Pai. aquele que
possamos louvar e engrandecer nesse dia Amém, sempre. Senhor. Amém. Fique Deus. conosco, ensinando-nos a Tua palavra, que possamos praticá-la em nosso dia a dia. Amém, Em Senhor. nome de Jesus, amém. Amém, Senhor. Amém. Poder sentar, queridos. Nós começamos quarta-feira retrasada, trabalhando como responder e como orar em meio à crise ou às crises. Às vezes, o momento chega nas nossas vidas que a gente não sabe como agir. A gente não sabe nem como orar. E às vezes nós esquecemos que a palavra de Deus é o manual do fabricante. Então, se a gente lê a palavra de Deus, nós vamos descobrir que através dessa palavra nós somos instruídos a como nos portar. E como às vezes a gente não tem esta intimidade com a palavra de Deus, a gente deixa de buscar a palavra como primeiro recurso. E a palavra de Deus tem que ser o nosso primeiro recurso. E quando nós interiorizamos essa realidade da palavra de Deus, a gente vai agindo e reagindo na vida de conformidade com essa palavra. E eu disse para os irmãos que um dos textos que eu gosto muito e que para a minha vida toda é o Salmo 119, verso 50. O que diz lá? Salmo 119, verso 50. E nós estamos exatamente trabalhando os Salmos. Verso 50. O que diz? Pode ler quem achar. Isso é o meu consolo, é o que me consola na minha angústia, é que a tua palavra me vivifica. Então a gente precisa entender isso. A palavra de Deus, ela norteia a nossa caminhada. Ela que nos dá o combustível diário para os enfrentamentos. O que é interessante é que às vezes a gente, quando chega alguma coisa na nossa casa, a gente questiona a Deus: Senhor, por que isso comigo? É como se a gente não tivesse exposto a todos os enfrentamentos da vida. Mas a gente precisa de buscar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz que nós iríamos passar por aflições. Jesus disse isso. E no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu não só venci, mas estou convosco todo o tempo, até a consumação dos séculos. E como é que Deus está conosco? Eu não preciso de mentalizar. Através da sua palavra. Não precisa ter um momento zen para construir uma presença de Deus. Não precisa disso. A presença de Deus é manifesta através da sua revelação, a palavra. Deus fala comigo e eu falo com Ele. Eu falo com Ele e Ele fala comigo. E a maneira que Deus tem para falar comigo é a sua palavra. Então, por isso que o salmista diz: o que me consola na minha angústia é a tua palavra, porque a tua palavra me vivifica. Não é a palavra de um amigo, não é a palavra de um companheiro, é a palavra de Deus. Às vezes, é tão profunda a realidade da nossa alma que ninguém pode chegar lá. Sabe aqueles momentos em que você não tem palavras? Eu sei que vocês já passaram por esses momentos. Você chega, dá só um abraço, fica calado. Porque você não tem palavras. E pior quando a gente diz: eu sei que você está passando. Aí, às vezes, não sabe mesmo. Quer dizer, a pessoa do outro lado diz assim: ela não sabe o que está passando. Porque não sabemos mesmo. Não sabemos, né? Até porque a dor do outro não é semelhante à minha dor. Pode ter levado a mesma pancada,
mas o limiar de dor, ele diferencia entre todos nós. Mas Deus sabe. Então, por isso que o recurso da palavra de Deus. Então, como responder ao momento de crise, de angústia, momento que bate a nossa porta, e como orar em meio a isso? Primeira realidade que nós descobrimos no Salmo 61, que é abrir o nosso coração sem detença, ou seja, sem demora, e abrir de uma maneira que Deus possa ver o que está dentro de nós. Não é, eu estou forte, tal, graças a Deus estou bem, aí chega, bah! Não é assim. É abrir o coração mesmo. O salmista diz, ouça o meu grito, ó Deus, escute a minha oração. O salmista está gritando, ou seja, a alma dele está em angústia. E o Deus dele, ele quer que esse Deus ouça a sua oração. Então, a primeira coisa a fazer é buscar o Senhor. Não esqueçam disto. Não é ligar para ninguém. Nós crescemos em Deus quando nós o buscamos em primeiro lugar. Não importa qual momento. Deus deve ser a pessoa que nós devemos buscar em primeiro lugar. Então Deus, o salmista está dizendo, clama ao Senhor, grita ao Senhor. Sua alma, você pode até fazer isso em silêncio, mas a sua alma está gritando ao Senhor. Segunda realidade que nós já estudamos é o Salmo 70, verso 1, que diz, apressa-te, ó Deus, em socorrer-me, em salvar-me. Ó Senhor, venha rapidamente com a ajuda. Ou seja, peça ajuda. Peça ajuda. Irmãos, pedir ajuda é ser inteligente. E Deus está à disposição. Se você não sabe o que fazer, meta o joelho em terra e diga, Deus, eu não sei o que fazer. E não é novidade para Deus, na maioria das vezes nós não sabemos o que fazer. A gente tenta ser esperto e tentamos fazer algumas coisas, mas nós não sabemos de verdade as consequências, às vezes, das nossas ações. Então, momento de crise, momento de aflição, na maioria nós não sabemos o que fazer mesmo, então meta o joelho em terra e diga, Senhor, eu preciso de ajuda. E o Espírito Santo de Deus, que conhece o nosso coração, que instrui através da sua palavra, vai dar-nos o norte. Eu gosto daquele texto, que agora eu não me lembro, só sei a cidade onde ele está, que é Isaías. Agora mesmo chega. Quando desviares para a direita e para a esquerda, ouvirás atrás de ti uma voz dizendo o quê? Andai por estes caminhos. Andai nele. Esse é o caminho, andai nele. 29? Não sei, alguma coisa assim. Capítulo 29. Está lá em Isaías. Então, essa voz a gente ouve de Deus. A gente sabe qual caminho tomar quando a gente pede ajuda a Deus. E pedir ajuda a Deus, irmãos, o bom, que Deus sabe quem nós somos. A gente não vai humilhar, não vai... Só chega e diz, Senhor, olha, eu estou aqui como sempre estive, inadequado. Ó, 30, 21. Leia aí, Renato. Ó, quando você vai desvia para a esquerda e para a direita, é porque você não sabe para onde vai. Você não sabe para onde vai. Se eu vou pela direita, depois vou para a esquerda, eu não estou sabendo para onde ir. Não, vou por aqui, estou errado, volto pela direita. É isso que o texto está dizendo. Quer dizer, você fica tentando acertar. Quando você estiver tentando acertar, que não sabe o que caminho tomar, procure o Senhor. Ele vai dizer para você. E pode fazer isso no seu banheiro, no seu quarto,
diga: Senhor, eu não sei o que fazer. Às vezes, por isso que o salmista diz: olha, na minha angústia, o que me consola é isto, que a tua palavra me vivifica. Então, o Espírito Santo de Deus está disponível. Gente, não existe GPS, ele não vai te levar para uma cilada, né? O GPS pode te levar para uma cilada, pode te colocar numa estrada que ele está achando que é o melhor caminho, mas te jogar no buraco. A Raquel lembrou o pessoal que estava lá no chá da Lívia, chá de bebê da Lívia. Quem foi a palestrante foi a Raquel Baroni. E a Raquel Baroni lembrou de que um dos nossos amigos, alguns dos nossos irmãos, quando fomos para Poços de Caldas, o GPS jogou eles na estrada de terra e chegaram lá como se estivesse num rali. Atrasados, tarde, cansados, não é? Então, o Espírito de Deus não faz isso. Põe o seu coração, busque o Senhor, peça ajuda, irmãos. Pedir ajuda é ser inteligente. Se você não sabe, meta o joelho em terra e pergunte. Terceira realidade que nós estudamos também, o Salmo 79, verso 4. Diga a Deus sobre os seus problemas e as suas dificuldades. O salmista está dizendo que ele tem sido desonrado, tem sido como objeto de desonra para os vizinhos, de desprezo e escárnio por aqueles que os rodeiam. Então o salmista dá nome: Senhor, olha, eu estou triste por causa disso. Deus, olha, o problema que aflige o meu coração é este. Coloque diante de Deus as suas dificuldades. Aí você fala: mas Deus já sabe, mas a gente precisa contar para Ele. Isso é uma terapia, contar para Deus o que Ele já sabe. Por isso que a gente não pode omitir nada. Porque se Ele já sabe, então eu vou contar nos mínimos detalhes. Vou entrar em detalhes. Senhor, Tu conheces a minha alma. Tu sabes como é que eu estou passando. Entre detalhes. Ele está falando: Senhor, eu estou envergonhado. As pessoas estão à minha volta perguntando pelo Senhor. O que está acontecendo? Eu estou sendo humilhado. Conta para o Senhor, abre o coração. Fala para o Senhor sobre as dificuldades. A quarto princípio, nós estudamos o Salmo 89, 46 e 47. Quando o salmista faz aquela pergunta que às vezes a gente fica com medo de dizer para o Senhor. Assim, quando o céu fica brindado e parece que Deus esqueceu, né? O salmista diz: até quando? Ou seja, quanto tempo ainda, Senhor, o Senhor vai demorar para me atender? Lá atrás ele já diz: Senhor, venha rápido. E esse rápido, principalmente quando a gente está em angústia, o tempo não passa. O tempo não passa. Você ora, fala: Senhor, está demorando. Aí você olha de novo, passou 5 minutos. Né? Se você já passou uma noite em claro, você sabe o que é o tempo não passar. É terrível. Mas o salmista, porque Deus não demora. Deus chega no momento certo. Deus não escreve por linha torta, Deus escreve por linha certa, né? O tempo de Deus é o kairós, é o tempo absoluto, é o tempo da ação de Deus. Mas não tem problema, Deus sabe que eu estou com meu coração tão angustiado que eu digo: Senhor, não está demorando? Né? Às vezes vai demorar muito mais do que eu acho que vai, mas não deixe de esperar. Se você se sente assim com o céu brindado, diga isso para Ele. E Ele vai olhar para você e falar assim: calma, vai acontecer. O Espírito vai acalentando o nosso coração. Deus vai acalentando. Eu me lembro que eu era muito angustiado e foi um trabalhar na minha vida. Eu decidi trabalhar isso.
quando a gente ia viajar, e pobre quando vai viajar é um negócio inédito, não é? De jardineira, não é? Para a casa dos avós, principalmente eu que gostava de estar na fazenda dos meus avós e dos meus tios. Então aquela noite, não prestava aquela noite. Eu ia dormir muito tarde, 9h30, 9 horas, né? Porque luz a lamparina, você não tem como ficar muito tempo. Não tinha televisão, não tinha nada. Para sair às 5 da manhã. Então, olha, de meia hora, eu chegava no quarto e dizia assim, mãe, não está na hora? Vai deitar! Eu cheguei a apanhar por causa disso. Ia dando aquela dor no joelho assim, sabe? Eu acho que o corpo, ele destila uma adrenalina, alguma coisa. O joelho vai doendo tudo quanto é lugar. O lençol vira um pavio. E aí, é isso que eu estou falando. Às vezes, irmãos, é essa angústia que bate no nosso peito. E o salmista diz assim, conte para o Senhor isso. A minha mãe sabia que a época de viajar... Aí depois eles começaram a mexer, a montar uma estratégia, de falar que não está no dia, e aí me acorda de manhã dizendo que naquele dia que a gente vai viajar. É porque eu sou muito esperto desde pequenininho. Era difícil mesmo entapear. Eu sabia que ela arrumando mala, você acha que eu não iria perceber esse negócio? Né? Mas olha que angústia. Aí, irmãos, eu tratei esse negócio. Trato até hoje. Por exemplo, as cartas do Simone chegavam para... Você não quer ler a carta da namorada? Claro que quer. Mas eu deixava para ler no outro dia. Eu faço muita coisa assim até hoje. Por exemplo, eu sei que no meu e-mail tem a resposta de algo que eu estou esperando. Eu só abro amanhã. Para que isso? Para treinar essa angústia natural minha e sua. Natal era uma festa. Como era angustiante chegar esse período Natal. Porque era a época que a gente ganhava roupa, época que a gente comia, tomava Guaraná, né? É isso aí, viu, João Vitor? Só tomava Guaraná e ganhava roupa, João Vitor, em dezembro, viu, Enzo? Não tinha esse negócio de ir buscar, né? Então, Deus está dizendo assim, você está assim, conta para Ele. Até quando, Senhor? Quanto tempo vai demorar esse negócio? Porque aí Deus vai começar, vai deitar daqui a pouquinho. Deus vai dando aquele acalento através do Espírito aos nossos corações. Paramos aqui, quarta-feira retrasada. Eu dei essa pincelada, claro que nós falamos muito mais do que isso. Mas para vocês que estão nos visitando, para os que não estiveram, então para pegar a ponta da meada. Hoje, nós vamos para o Salmo 90, verso 15. Eu gosto muito do Salmo 90. Principalmente, irmãos, quando o salmista, ele abre o coração, o Salmo 90 fala da eternidade de Deus e a transitoriedade do homem. Ou seja, como nós somos passageiros e como Deus é eterno. Mas qual é o versículo do Salmo 90 que é o máximo? Que todos nós sabemos de cor. Sem olhar lá, né, pessoal? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos corações ou coração sábio. É o verso 12 lá, ó. Né? Esse é o texto. Mas não é o texto que eu quero dizer para os irmãos. O 90 ele é rico. Olha o verso 15 do Salmo 90. Alegra-nos por tantos dias quanto nos tens afligido, por tantos anos quantos suportamos a adversidade. Gente, como isso aqui é fantástico.
salmista está dizendo, Senhor, compensa esse negócio. Compense isso. Tu que és o Deus de um coração bondoso, amoroso, Senhor, tu sabes o que eu passei, compensa isso. E você já acha que Deus não faz isso? Claro que Deus faz isso. É porque a gente passa tão despercebido, irmãos, que quando Deus age, a gente acha tão natural que a gente não está vendo que Ele está compensando tanto quanto passamos por aflições. Você já parou para pensar nas suas lutas lá do passado, lutas pessoais, familiares, do seu período de criança, das necessidades. E hoje você tem abundância. Já pararam para pensar nisso? Eu penso assim, olha, Deus está balanceando esse negócio. Não tem nenhum problema, Senhor. Olha, essa noite vai ser uma noite terrível, mas amanhã eu terei um dia abençoadíssimo. Por quê? O que a Bíblia diz? O choro pode durar uma noite, mas a alegria chega logo de manhã. Então, é isso que o salmista está pedindo. Senhor, não tem problema. Agora, faz o seguinte, acalenta o meu coração. Tantos quantos foram passados em aflição, me dê bênção. Balanceie esse negócio. Eu já estou no lucro, irmãos. Se eu colocar no papel meus tempos de aflições com meus tempos de bênçãos, deve ter dobrado esse negócio. Eu não sofri 28 anos e meio, não sofri. Eu tive momentos de profunda angústia. Mas o que eu tenho de Deus colocando, dando a minha bênção de tomar um banho gostoso, da água do aquífero Guarani, quentinho. Gente, quantas vezes não tinha água para tomar banho? Assim, senti vontade de tomar agora na Antártica, ir lá e comprar, abrir e tomar. Senti vontade de comer um hambúrguer, ir lá ou fazer, ou comprar e comer. Quantas noites eu passei e sonhei com hambúrguer do tamanho do mundo caindo em cima de mim. Está com fome. Então, se nós pararmos, Deus faz isso. O salmista está pedindo isso. Mas ele vai lá na frente agradecer a Deus. Ele vai agradecer a Deus porque Deus compensa. Os apóstolos dizem assim, olha, isso aí é um tempinho. Eu li aqui para vocês do pastor Batista, que diz que os nossos sofrimentos, irmãos, aqui, comparados às bênçãos de Deus, tanto aqui quanto na eternidade, é como dormir uma única noite num hotel bem barato. Ou seja, o que é uma noite num hotel ruim, sendo que tem uma cama lá em casa me esperando para eu dormir o resto da minha vida lá? É nada. É nada. É nada, irmãos. Porque Deus vai dar a mim isso. Deus tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais e aqui e agora. Fala, estou esperando o céu. Não, Deus está me dando bênção aqui e agora. Eu aguardo o céu. Agora as bênçãos do céu vão ser muito mais, mas muito mais maravilhosas do que essas daqui. Não tem conexão com isso aqui. A única conexão que as bênçãos celestiais têm é o princípio da ação de Deus salvando a minha vida. O resto, por mais que a gente fale, ainda é nada perto do que vai acontecer.
Mas o salmista continua. Sexto princípio. Diga ao Senhor, olha o Salmo, esse também é fantástico, 102. Claro, quando a gente faz uma seleção assim, né, irmãos? A gente faz uma seleção dos textos, de fato, que impacta as nossas vidas. O Salmo 102, verso 18 a 20. Olha aí. Ficará isto registrado para a geração futura, e um povo que há de ser criado louvará o Senhor, que o Senhor, do alto do seu santuário, desde os céus, baixou vistas à terra para ouvir o gemido dos cativos e libertar os condenados à morte. Que fique isso registrado. Deus quebrou os agrilhões, as algemas que algemavam o seu povo. Isso é fantástico, irmãos. Então, o que nós precisamos de orar? Senhor, olha, eu quero que isso fique registrado. Sabe uma expressão que eu uso, irmãos, às vezes, quando movido por Deus? É a seguinte: Pai amado, faça isto, porque o teu nome será engrandecido por essa ação do Senhor. Ou seja, eu estou me comprometendo com Deus, de que eu vou passar para frente aquela ação de Deus na minha vida ou na vida de outra pessoa. Para que as gerações futuras tomem conhecimento, que seja escriturado e registrado do que Deus tem feito. E o salmista diz assim, olha, ele quebrou as algemas. Ele quebrou as algemas. Futuras gerações vão ouvir isso. Irmãos, não há nada mais poderoso do que dizermos para as pessoas o que de fato Deus tem feito por nós. Isso. Ele queria estar com... Claro, eu também gostaria, não é? Depois de um livramento daquele, estar próximo de Jesus é muito melhor do que ficar lá em casa. Às vezes a nossa casa é um local de batalha. Quer dizer, ele acabou de ser liberto de uma possessão demoníaca, e aí ele queria ficar com Jesus. Quem que não queria? Aí Jesus diz, não, volte, diga aos da sua casa o que foi que aconteceu com você. Porque na casa, irmãos, todo mundo sabe quem somos. Aqui a gente consegue dar uma tapeadinha, mas em casa não tem jeito. Nós sabemos quem somos. Nós conhecemos uns aos outros. Então, vá na sua casa e diga da transformação que eu fiz na sua vida. Claro, porque ele estava se matando, opresso, não é? Então ele voltar em casa e dizer, eu encontrei com Jesus. Aliás, Jesus de Nazaré atravessou para encontrar comigo, só por minha causa. Ele atravessou o mar, uma tempestade tremenda, só para encontrar comigo. Ele já voltou. Cadê ele? Não dá, ele já atravessou de novo. Já deve estar chegando lá do outro lado já. Quer dizer, isso é algo que precisa de contar. E o texto diz, eu gosto dessa expressão, irmãos, o texto diz que o Senhor, do alto do seu santuário, desde os céus, baixou vistas à terra. Ou seja, ele olhou para mim, um cativo. Ele olhou para mim, um condenado. Ele olhou para mim, um aflito, e quebrou as algemas. Eu sempre canto aquele corinho, que é um corinho que cantava na minha geração. Do Egito, escravo fui. Né? Era tão fantástico que ele tinha uma coreografia, né? Do Egito, escravo fui, desmanhou espada, coisa esse negócio.
Então a gente fazia isso em acampamento, era a minha época de acampamento, então do Egito escravo fui. E às vezes eu canto isso só no coração, e às vezes eu canto isso sozinho, dirigindo, que eu vejo alguma coisa que outrora me foi escravidão, eu digo assim, do Egito escravo fui, ó sim. Então eu vou cantando, né? Então é isso, Jesus quebrou essas algemas, e Jesus vai continuar quebrando. Então quando orarmos, diga para o Senhor, Senhor, eu quero que essa experiência minha fica registrado para as futuras gerações. Por isso, irmãos, que eu acho Davi Miranda, um dos pastores que só tinha um rádio, com aquela voz rouca dele. Eu me lembro dele porque só tinha rádio na minha casa. E meu pai é um fanático por rádio. Então tinha 2, 3 rádios em casa. Então o Davi Miranda dizia, quanta bênção, irmãos, quanta bênção. Ele começou isso, a igreja Deus é Amor. Depois as pessoas foram sofisticando, né? Hoje passa Eu Sou Universal, né? Todo sofisticado, a produção toda, né? Mas a bênção que Davi Miranda estava contando, não é que era dizer que é da Deus é Amor, é que o que Deus tinha feito na vida da pessoa. A igreja Deus é Amor cresceu, o ministério Davi Miranda foi muito abençoador no Brasil todo, principalmente a classe mais pobre, porque era que ele trabalhava com rádio, não é? Então, quanta bênção. E quando nós contamos o que Deus tem feito, nós não só estamos testemunhando de sermos alvos do que Deus está fazendo, mas nós estamos dizendo que Deus é capaz de fazer. Irmãos, as pessoas precisam fazer isso. No Natal, é interessante, quando eu tenho tempo eu assisto, porque é algo assim, é uma lição. Vocês já assistiram algum filme que a magia do Natal estava acabando? E que alguém vem de lá para cá, no Polo Norte, é um negócio cheio de... Mas sabe o que é? É que as pessoas pararam de falar. As pessoas já não acreditam mais. E aí isso eu trago para a realidade de Deus. Por exemplo, a gente vai agora, ó, eu tenho certeza, tanto eu quanto vocês, exceto o irmão Melo, todos nós tivemos dificuldade, e a Viviane também não teve esse problema, mas todos nós tivemos dificuldade de estacionar. Eu até acho que não é todo mundo que está comprando. Mas esse negócio de descer para 2, isso é um passeio fantástico. Mesmo que você chupa tome só um sorvete. Mas eu fui lá, essa muvuca de olhar vitrine, de ver uma coisa, de se endividar, etc. Mas tudo bem. Isso tira o foco. Isso tira o foco. Às vezes nós não temos contado as bênçãos, irmãos. Porque quando nós nos aparecemos, nos empalidecemos. Ficamos com vergonha de alguns que se dizem crentes, seguidores de Deus, aparecem e aí eles ficam sendo o ícone de quem é o seguidor de Deus. E a gente não conta para as pessoas. E não precisa você pegar o microfone, tornar-se pastor para fazer isso. Começa a contar em casa. Começa a contar para os amigos. Começa a contar para os vizinhos. Olha, Deus fez isso. O que você está fazendo? Passando, transmitindo via oral para gerações futuras. Você já disse uma frase que você não sabe quem disse, mas ela impactou a sua vida, porque alguém disse, e diz quem disse, mas você não sabe quem disse, ouviu só alguém dizer. Então, essa frase é uma frase que foi dita lá atrás, como testemunho do que Deus fez. Eu sou abençoado. Eu até procuro para saber quem foi que disse, para honrar a pessoa que disse.
Mas às vezes você não consegue achar, apesar do grande recurso que nós temos hoje na rede mundial. Agora, diga, pode dizer, e Deus vai deixar esse negócio perpetuar. Você não precisa do seu nome estar embaixo, mas o Deus que fez vai estar sempre sendo glorificado. Que fique escrito para gerações futuras que Deus do seu santuário baixou a vista, ou seja, olhou para baixo e quebrou as algemas. Essa é uma mensagem poderosa, poderosíssima. Deixa eu ver quanto que eu tenho. Ah, tem muito, então não dá para terminar. Eu vou terminar aqui. Vamos ler mais um? Tem 10 minutinhos ali. Salmo 109, verso 3. Veja que eu estou andando aqui, eu disse que vou até o 133. Salmo 109, verso 3. Eu acho interessante esse texto, irmãos, que às vezes a gente não fala isso para o Senhor. É um salmo falando sobre a misericórdia de Deus, falando sobre o carinho de Deus com relação ao seu povo, mas no primeiro momento em que o salmista tem oportunidade, o que ele fala no verso 3? Olha aí o que ele está falando. Eles dizem coisas terríveis contra mim, ao meu respeito, e fazem guerra contra mim. O que o salmista está dizendo? Quando você estiver em aflição, conte para Deus honestamente o que você acha que é a causa do problema. Conte para Ele honestamente. Diga, Senhor, eu estou com a impressão que lá na minha empresa tem uma turma de gente me perseguindo. Eu queria falar com o Senhor sobre isto, porque eu não tenho dado motivos para isto, mas eles estão guerreando contra mim. Eu queria que o Senhor tomasse conta disso. Gente, pensa que coisa fantástica. Às vezes a gente vai tomar uma briga na nossa própria mão, a gente vai criar problema. Entrega ao Senhor a sua causa. Entrega ao Senhor a sua causa. Às vezes aflições vêm sobre nós, irmãos, foi pessoas que causaram. Principalmente quem vive diligentemente, normalmente não traz sobre si dificuldades. Normalmente são pessoas outras que trazem sobre nós isso. Conta para o Senhor sobre isso. O 4. Aí se for ler, em paga do meu amor, me hostilizam. Eu, porém, faço o quê? Oro. Eu oro. Senhor, o Senhor sabe do meu coração. Agora, eles estão achando outra coisa. Que tal o Senhor trabalhar aí com relação a isso? Irmãos, como é bom a oração. E às vezes a gente acha que oração é feita só para pedir, né? Oração é para abrir o coração diante de Deus. É para conversarmos com alguém que sabe quem somos, que não tem que ficar medindo as palavras, dizendo, esse Deus não pode saber disso. Pode, eu já contei aqui para os irmãos. Minha mãe era muito esperta. Hoje ela não é mais porque ela está com 80 e lá vai paulada. Hoje a gente tapeia ela com facilidade. Mas antigamente não tapeava. E eu aprendi uma coisa com a minha mãe desde pequeno. Ela sabia que eu era esperto. Não é esperto, eu era astuto. E o astuto sempre é pego na sua estutice. Por isso que eu apanhei algumas vezes, porque descobriu a minha jogada da coisa. Então, ela dizia sempre para mim o seguinte: Ezequiel,
Você não precisa me contar tudo. Porque eu sei que você não vai me contar tudo. Ela sabia que eu não contava, eu não contava mesmo. Esse negócio de não contar tudo faz parte da minha vida. Eu não tenho que ficar contando tudo. Há coisas que eu falei isso para minha esposa hoje. Há coisas que tem na minha vida que eu não conto para ninguém. Não tem por que contar. Eu tenho que contar para Deus. Como Ele sabe de tudo. E a minha mãe dizia assim, mas para Deus você conta tudo. O que minha mãe estava fazendo? Ela tinha certeza que eu não ia contar tudo para ela, porque se eu tivesse contado eu teria apanhado muito mais do que eu apanhei, né? Mas eu deveria aprender a contar tudo para Deus. E eu faço isso, irmãos, desde quando eu entendi isso da minha mãe. Não tem que esconder. E isso é terapêutico, irmãos. Não é assim quando a gente conta alguém para alguma coisa para alguém, tira um peso das costas. Às vezes você está carregando outro. Mas conta para Deus que aí você tira um peso das costas de verdade. Conta para o Senhor o quanto que você foi displicente, o quanto que você foi inconsequente. Nós precisamos fazer isso. Então, irmãos, oração é muito mais do que uma lista de pedidos. É uma comunhão com Deus. Até porque Deus já sabe todas as minhas necessidades antes que eu peça qualquer uma delas. Então, irmãos, se é para falar para Deus só sobre o que eu estou precisando, não é oração. Eu preciso ter comunhão com esse Deus, para que a minha vida flua da maneira que Ele quer. E aí, quarta que vem, a gente termina. Porque na outra quarta já é Natal, não é isso? É? Ou é na próxima já é Natal? Não, pelo amor de Deus, não. Não, na outra pelo amor de Deus, faça isso comigo. Não é, agora tem 16, 13, né? Então, hoje é que de hoje é 9. Então, é isso aí mesmo. É no outro ainda. É na outra mesmo, né, meu irmão? 16. Isso. Vamos orar. Vamos em casa, falar com Deus e entrar em comunhão com Deus. Nós temos aqui conosco a Sani. Fique em pé aí, minha irmã. Pessoal, lembrar de você. Do Diogo. Não, do Diogo. Então tem o Diogo, tem o Otávio e a Júlia. Eu não conheço a Júlia. Mas ela também trouxe os sogros para fazer uma visita hoje. Aí você apresenta os dois. Fique em pé, vocês dois, um prazer muito grande. Apresenta a Sani. Então, ótimo. A Sani, todo esse final de ano, ela deixa lá e vem para cá. E é um prazer. Foi um prazer tê-los conosco, viu? Mais alguém aí? Não, todos já são nossos. Né? Todos já são da igreja. Vamos colocar em pé e vamos orar ao Senhor mais uma vez, irmãos. Pai amado, nós te louvamos, porque nós temos acesso à tua presença. Nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor ouve a nossa oração. Nós te louvamos, ó Pai, porque o Senhor está de olho em cada um de nós, para dispensar cuidado, carinho, misericórdia, graça, para dar-nos, ó Deus, direcionamento, para ensinar-nos, Senhor, o que fazer. Porque o Senhor sabe, ó Deus, que na maioria, mas na maioria esmagadora das vezes, nós não sabemos o que fazer. Por isso, ó Pai, nós precisamos do Senhor. E a nossa oração nesta noite, para terminar esse encontro nosso com o Senhor, é de ajuda. Pai, o Senhor conhece cada coração aqui. Por isso, ó Deus, o Senhor sabe das nossas necessidades.
do que nós precisamos, agora, hoje, para agora, Senhor. Por isso, em nome de Jesus, nós pedimos, ó Deus, que o Senhor nos conduza a ouvir a Tua voz, ao lermos a Tua palavra e o Senhor falar conosco através da Tua palavra na mediação do Teu Santo Espírito. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor é o nosso recurso inesgotável. Podemos, ó Pai, nos aproximar do Senhor e sabermos que seremos bem atendidos. Em nome de Jesus é que nós te oramos. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão, as consolações e o poder do Espírito Santo estejam em nós e sobre nós até aquele dia, quando com Ele nós nos encontraremos. Amém, Senhor, amém. Que Deus abençoe, um forte abraço em cada um aí. Não saia sem dar um abraço forte em cada um.